Polêmica, a Bíblia fala sobre o decreto dominical. Recentemente falei brevemente sobre Donald Trump e o decreto dominical. Vou deixar o link no comentário fixado aqui abaixo. E hoje quero responder outra pergunta. O decreto dominical é bíblico? Você já se perguntou se a Bíblia realmente aborda o conceito de um decreto dominical? Será que no conflito final da história humana, as pessoas terão que escolher entre obedecer aos mandamentos de Deus ou aos mandamentos dos homens? Convido você a explorar essa questão por meio das Escrituras. Fique até o final deste vídeo e tire suas próprias conclusões. Para começar, antes de mais nada, é preciso lembrar que o termo decreto dominical não existe na Bíblia. Entretanto, através do estudo sincero da Bíblia, podemos perceber que, no futuro, leis humanas que contrariam a lei de Deus serão impostas a toda a humanidade. E, de acordo com os adventistas, o ponto controverso nesse período será o domingo como o dia santo, em substituição do sábado, o dia do Senhor. Devemos lembrar que o livro do Apocalipse é repleto de símbolos que, à primeira vista, podem parecer confusos. Contudo, ao compará-los com outros textos da Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, os significados começam a se revelar. Curiosamente, Apocalipse não cita diretamente o Antigo Testamento, mas é o livro que mais faz alusões a ele. Vamos analisar um desses paralelos importantes. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus dá instruções claras ao seu povo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 8. Aqui vemos que Deus orientou que a lei estivesse no coração e na vida cotidiana do povo. Esse símbolo de sinal na mão e na testa representava um compromisso total, na mente, testa e nas ações, mão. Agora compare isso com Apocalipse. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa. Apocalipse capítulo 13, verso 16. Percebe o contraste? Satanás, através da marca da besta, tenta imitar o sinal de Deus. Assim como a lei de Deus deveria estar na testa e na mão dos fiéis, a marca da besta é uma paródia perversa, apontando para a rejeição à lei divina e a submissão aos mandamentos humanos. Satanás constantemente tenta imitar o que Deus faz. Em Mateus 28:18, Jesus afirma que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Em contrapartida, Apocalipse 13:12 revela que o dragão, Satanás, dá poder e autoridade à besta. Outro exemplo é a ferida mortal. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mostrando assim o poder de Deus. A besta também é descrita como tendo uma ferida mortal, mas que foi curada. Apocalipse capítulo 13, verso 3. Além disso, Apocalipse apresenta uma trindade satânica, o dragão, a besta que surge do mar e a besta que emerge da terra, imitando a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Numa visão surpreendente, João vê a Arca da Aliança no céu. Em Apocalipse capítulo 11, verso 19, a Arca da Aliança que Deus mandou ser construída para ficar no santuário do povo de Israel continha as tábuas dos 10 mandamentos. Isso reforça a autoridade de Deus e a centralidade de sua lei no grande conflito. Quando João vê a Arca da Aliança, ele contempla a lei e a autoridade máxima de Deus. Preciso dizer que a essência do grande conflito está na adoração, mas Satanás tenta desviar a adoração para si, usando a primeira e a segunda besta como instrumentos de perseguição ao povo fiel de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. O dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. O capítulo 13 de Apocalipse detalha como esses poderes forçarão a adoração da imagem da besta e imporão a marca na testa ou na mão, simbolizando a rejeição aos mandamentos de Deus. E qual é o mandamento da lei de Deus que mais tem sido rejeitado hoje em dia? Sim, o quarto mandamento, que trata do sábado. A profecia em Daniel capítulo 7, verso 25, confirma que o poder representado por Roma mudaria os tempos e a lei de Deus. E o único mandamento que envolve o tempo é o sábado, o dia estabelecido por Deus como memorial da criação e sinal entre ele e seu povo. Leia também Ezequiel capítulo 20, verso 12 e também o verso 20. Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também é um paralelo muito interessante. Nabucodonosor erigiu uma imagem de ouro e decretou que todos deveriam adorá-la. Quem recusasse seria lançado na fornalha ardente. Perceba o tema da adoração em jogo.
Os amigos de Daniel preferiram obedecer ao segundo mandamento da lei de Deus, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Êxodo capítulo 20, verso 4. E também: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. Os amigos de Daniel foram fiéis e foram lançados na fornalha de fogo, mas foram livrados pelo poder de Deus. Em Apocalipse 13 vemos algo semelhante, uma imagem erigida, e aqueles que não a adorarem enfrentarão um decreto de morte. Além disso, percebemos a união entre igreja e Estado, o mesmo que acontece em Daniel capítulo 3. Enquanto Satanás usa a sua força para impor a sua marca, o povo de Deus proclamará 3 mensagens importantes para o povo de Deus, advertindo contra a adoração da besta e chamando a humanidade para adorar o Criador. A descrição dos fiéis é clara. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Isso reafirma que o povo de Deus no tempo do fim será identificado por sua obediência à lei divina e a sua fé em Cristo Jesus. Vamos recapitular. Satanás faz uma imitação daquilo que Deus faz. Assim como a lei deveria estar na mão e na testa dos fiéis, a marca da besta é colocada na mão e na testa. Na visão de João, no capítulo 11, verso 19, a Arca da Aliança é vista e dentro da arca havia os 10 mandamentos da lei de Deus. No capítulo 12, verso 17, o dragão está irado contra um povo específico que tem essas características: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Isso é reforçado no capítulo 14, verso 12, quando o texto diz que os santos são perseverantes, pois eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Além disso, a questão da adoração da imagem da besta, o número 666 e o decreto de morte, é uma alusão inequívoca a Daniel capítulo 3, onde os amigos de Daniel foram fiéis aos mandamentos de Deus em contraposição aos mandamentos de Nabucodonosor. Fica claro por conta dessas alusões à lei de Deus e declarações sobre a fidelidade aos mandamentos de Deus, que o clímax final terá relação com a lealdade aos mandamentos de Deus ou aos mandamentos dos homens. Qual será a sua escolha? A batalha final é sobre adoração e lealdade. Assim como os amigos de Daniel tiveram que escolher entre obedecer à lei de Deus ou às ordens de Nabucodonosor, você também enfrentará uma escolha semelhante no futuro. O decreto dominical no futuro será uma imposição direta contra o sábado, o verdadeiro dia de descanso, instituído por Deus no 4º mandamento, conforme Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Esse mandamento, rejeitado pela maioria dos cristãos, é um símbolo da autoridade de Deus como Criador. Ao longo da história, o poder representado por Roma em Daniel capítulo 7, verso 25, tentou mudar os tempos e a lei, mas Deus chama seu povo a restaurar a verdade e guardar os mandamentos em sua totalidade. A escolha será clara: obedecer à lei de Deus ou às leis humanas. E o mesmo Deus que sustentou os amigos de Daniel na fornalha estará ao lado daqueles que permanecerem fiéis no tempo do fim. Se este tema fez sentido para você, curta e compartilhe este vídeo. Vamos juntos estudar a palavra de Deus e nos preparar para os eventos finais da história humana.